Vamos começar a consulta, porque o consultório hoje está cheio, vai encher mais ainda. Vamos falar hoje sobre crenças limitantes. Carla Mário, Fabi Timóteo, boa noite. Quem mais? Tem mais alguém por aí que vai ficar comigo aqui no Minutos do Divã? Bom, vamos falar exatamente sobre algo que atrapalha demais você a realizar seus sonhos. Veja que cada live que eu faço com vocês está interligada. Quem não perde nenhuma pode ter a certeza absoluta. Soraya, beijo minha filha linda. Pode ter certeza absoluta que você está recebendo o melhor do melhor da psicanálise moderna para poder potencializar você. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que ao longo da vida nós recebemos algumas mensagens nos nossos relacionamentos, nas palavras, nas situações que acontecem ao nosso redor. Nós somos o conjunto de tudo que ouvimos, falamos, experimentamos ou não experimentamos, né? Jobismar, beijo para você. Obrigado por tudo aí, viu? Você é a Carlinha, muito obrigado. Obrigado também, Roberto, Sarita, muito obrigado aí pela surpresa que vocês estão fazendo aí em Santos aí para mim. Bom, muitas vezes a nossa mente acaba ficando o quê? Impregnada. A palavra é exatamente essa, impregnada de coisas que para nós são verdades absolutas, que de alguma forma e alguma maneira a gente acaba achando que não vai poder modificar nunca. Muitas vezes, algumas dessas crenças foram dadas por pessoas da nossa extrema confiança. Aquela avó, aquele vô, aquele pai, aquela mãe, ou irmão ou irmã, ou aquele namorado, namorada, enfim, alguém que é importante para você e que de alguma maneira e alguma forma falou algo, aquele algo entrou dentro de você. Alaide, beijo para você, minha filha. Geilda, boa noite. Olha lá, galera, agora estou vendo todo mundo que está por aqui, então por favor, dê o seu alô, porque eu quero interagir com vocês hoje bastante. Fiquei 3 lives aí, 4 lives aí, sem poder ver vocês, o que vocês estavam perguntando para mim. Então hoje estamos de volta aí com as perguntas e as observações. Bom, nós temos que entender que a vida é uma jornada. É uma jornada que vai ter tormentas, problemas, dificuldades, adversidades, as mais variadas. Então coloca isso na sua mente. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Você tem que entender que a vida não é um conto de fadas de Walt Disney. Não, a vida é uma realidade a ser vivida da melhor forma possível. E não se tem sucesso, não se alcança o objetivo sozinho. Eu estava conversando com a minha equipe hoje, agradecendo a Deus o empenho dessa equipe maravilhosa, onde cada um tem um talento diferente, cada um tem um potencial diferente, cada um atua numa área diferente. E na sua vida também é assim. E você atua de uma maneira diferente, dentro do contexto familiar, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa. Então comece a entender esses aspectos tão importantes e necessários para você entender que a nossa vida, ela tem marcas. E essas marcas têm que trazer o quê? Uma experiência. Não pode trazer nem para a minha vida e para a minha vida uma letargia. Não pode trazer para as nossas vidas, muitas vezes, aquela coisa de você não enxergar uma amanhã, não ter uma perspectiva de amanhã. Então você tem que compreender que as atitudes e as relações que nós temos e o que nós estabelecemos, a maneira com a qual tudo isso acontece com a gente, é o que vai determinar exatamente esses resultados estruturais para a sua vida e para a minha vida. Então entenda que você tem um sonho, e eu estou aqui toda terça, quinta, sábado, trazendo o melhor para você, toda quarta, sexta, domingo, trazendo palavra para você. São 6 dias. E na segunda-feira eu tenho que preparar o material para vocês, para poder de alguma maneira auxiliá-los. E quando passar a quarentena, o pessoal está perguntando muito se vai parar esse ritmo. Não, vai continuar. Aliás, tem coisa nova aí que vai surgir essa semana, certo? Que vai auxiliar demais, né? Principalmente no Instagram.
Alô, pessoal do Instagram, ó, fiquem alertas aí, porque tá chegando coisa boa de Minutos no Divã, Dr. Juarez Torres no Instagram. Moniquita e Solange Maria, sejam muito bem-vindas. Bom, o fato é que essas crenças, elas podem ser positivas, como podem ser crenças negativas. Hoje eu vou falar de pensamentos limitantes. Então vamos entender que muitas vezes não alcançamos aquilo que nós realmente queremos no âmbito pessoal, no âmbito profissional, porque nós estamos diante das armadilhas que a vida, as conclusões, o dia a dia, o nosso pensamento acabam gerando. A sua mente, ela pode criar todo um universo de coisas que vai acabar limitando você de alguma forma e alguma maneira. Então entenda exatamente, Cícera, seja muito bem-vinda, Fábio Terciano, meu amigo Fábio Terciano, Patrícia e os filhos. Deus abençoe essa família linda. Aqui, ó, peraí, calma, é ao contrário, aqui, ó, mora no meu coração. Que às vezes eu bato aqui e você vê ao contrário, né? Já me avisaram isso, né? Mas eu tô aprendendo ainda. Então vamos entender que isso acontece no dia a dia. As experiências negativas, as dores, os enganos, as perdas, as traições e tantas outras situações. Bárbara, seja muito bem-vinda. Então vamos entender que no dia a dia nós temos que identificar o que é uma crença limitante. Gustavinho, seja muito bem-vindo. Tá atrasado, hein, mocinho? Tá fazendo o quê? Então nós temos que identificar, nós temos que definir, nós temos que de alguma forma colocar ordem no nosso mundo interior. Quem não coloca ordem no mundo interior, anote essa frase, ó. Quem não coloca ordem no mundo interior vai ser escravo do caos exterior. Dr. Juarez Torres traz essa frase para você. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando ordem no seu mundo interior. Para quê? Para que você entenda a oportunidade de ter uma vida bem sucedida nessa jornada chamada vida. E eu acredito muito nisso. E as crenças limitantes, de alguma forma, elas vão evoluir se você não identificá-las e não colocá-las no seu devido lugar. Então perceba, entenda, enxergue, se coloque realmente nesta posição, porque desde os primeiros anos de vida a gente vai vivenciar isso. É aquela palavra realmente que eu estava falando agora, que vem do papai, que vem da mamãe, que entra, certo? E muitas vezes o papai e a mamãe tá nervoso, né, por alguma coisa e não... Soares, meu grande amigo, seja bem-vindo. Não acaba entendendo o estrago que isso acaba fazendo, de alguma maneira e de alguma forma. E é um estrago tremendo, é um estrago gigante, que vai atrapalhar tudo na sua vida. Então é tempo de você reordenar. Lê, presta bem atenção, Lê Lima, Soares, presta atenção nisso. Não pode haver isso, porque nem sempre esse pensamento limitante pode se tornar a sua realidade, mas acaba se tornando a realidade. Você acaba se acomodando naquela definição. E aí você não consegue enxergar o quê? Um horizonte, um amanhã. E aí a coisa fica muito fechada. E aí quando você entende isso, a crença limitante, ela vai atrair o quê? O pensamento limitante. Vai atrair o negativo. Vai sufocar você. Maria, presta bem atenção no que eu estou falando. Maria, Glicério, Guilherme, Biel, Gustavo, família maravilhosa que eu amo, presta bem atenção. Então entenda isso, você tem um sonho. Eu sou uma pessoa que eu procuro ajudar os outros a realizar seus sonhos. Mas eu não posso realizar o sonho por você. Eu estou do seu lado para te ajudar. Inclusive, deixa eu dar os telefones de contato. Irami, Sival, sejam muito bem-vindos. Luana, Matheus, Joãozinho, né? Então vamos entender exatamente isso. Deixa eu dar os telefones de contato, o pessoal fala que eu não digo os telefones de contato. Então, quer falar comigo? Quer? Então você vai ligar para o 13 33 45 1508. 13 33 45 1508 ou 43 33 23 7132. 43 33 23 7132. Você vai falar comigo. Então, vamos entender isso. Vamos acreditar que algo é real.
Vamos acreditar que nós podemos mudar. Vamos acreditar que a experiência de vida, ela vai nos transformar. Vladimir Moraes, meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Então vamos quebrar essas crenças. Alô, meu pessoal do Maranhão. Divânia, me ajuda aí com o pessoal do Maranhão, porque eu preciso quebrar esses pensamentos limitantes. Tem que sair. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre a questão da idade, a questão da força, a questão do poder financeiro, entendeu? Cada um cria, muitas vezes, os fatores dentro do pensamento limitante. Calma, eu vou chegar nisso para poder te orientar e para poder te ajudar. Então entenda que se você acredita que a vida é difícil, você vai torná-la difícil. Se você acredita que a vida é fácil, você talvez vai tropeçar nessa aparente facilidade. Mas se você entende que a vida ela é adaptável, então você vai aprender tanto com a possibilidade da queda, como com a possibilidade do avanço, do crescimento. E é isso que nós temos que colocar exatamente para funcionar em nossas vidas. Você está ao lado da sua pessoa amada? Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Ela pode ser um grande auxiliar ou auxiliar para a sua vida. Num conjunto, num relacionamento, numa expectativa chamada nós. Não numa expectativa individual, egoísta. Heloísa Costa, minha filha, que saudade de você. Então vamos nos conectar com a verdade. Porque quando você tem essa crença limitante, você se conecta com o negativo, é uma facilidade. E muitas vezes o positivo precisa de uma base argumentatória muito maior. E às vezes você não tem essa base argumentatória. Então comece a transformar isso. Comece a tornar o pensamento compatível com interpretações claras e verdadeiras que vão se tornar um absoluto, mas não um absoluto pleno, mas um absoluto necessário. O que quer dizer isso, doutor? Quer dizer que a verdade que você tem hoje, ela pode ser reordenada um pouco mais adiante por outros fatores que vão estar envolvendo aquilo que você quer fazer ou realizar. Ou seja, nós somos submetidos a experiências ruins, e essas experiências ruins, elas acabam se acumulando. Quantas vezes no seu celular você tem um aplicativo que manda você tirar o lixo ali do celular que se acumulou, aí você clica no botão e aí começa a fazer aqueles efeitos visuais todos lá, pronto, você limpou o que é desnecessário. E é isso que falta. Rita, Eduardo, beijo para vocês, meus filhos, sejam muito bem-vindos. Então vamos entender isso. Se você tem alguém que olha para você e diz assim, eu acredito em você, eu acredito no seu sonho, então não olha para a dor. Eu conheço um cara, eu não vou nem contar quem é o cara, que ele acorda com dor, trabalha com dor, vive com dor, mas nem a dor para ele. Então, às vezes, a limitação física, ela vai atingir uma limitação mental. Não, a sua mente está livre, o seu espírito tem que estar livre. E aí você tem que se colocar desse jeito, porque se desde a infância alguém chegou para você e falou assim, você é fraco, e você acreditou que é fraco, então você vai se tornar o quê? Um adolescente, um jovem, um adulto fraco. Não, você é forte, você estava fraco, mas agora você é forte, agora você vai vencer, você vai alcançar. Sim, você não é fraco, você não é frágil, você estava frágil. Então estar é uma condição momentânea, ser é uma condição estática plena, e é um fator limitante. Ah, você é feia, você é gordo, você não sei o que lá. Não deixe que a definição da sua vida esteja na boca de outra pessoa. Ela tem que estar na sua boca, ela tem que estar na sua consciência, ela tem que estar no seu coração. E é exatamente isso que vai determinar todos os fatores de mudança que são inerentes à sua vida, que são necessários à sua vida. Johnny, um beijo gigante para você, entendeu? Aqui é tanta gente boa, gente, eu amo vocês todos, entendeu? Para mim vocês são o time dos mais que vencedores. É um melhor que o outro, cada um na sua profissão. Por isso nós temos que divulgar mesmo o meu canal. Aliás, chegamos a 711 pessoas, estamos quase em 1000 pessoas. Me ajude!
Vamos fazer a campanha, cada um de vocês gera pelo menos aí umas 3 pessoas aí, vamos avançar no nosso objetivo. Então agradeço vocês. Aliás, a Fabíola está fazendo uma campanha, assim, eu estou quase trazendo a Fabíola para fazer minha campanha aqui. Eu sou pré-candidata a vereador aqui na cidade de Londrina, vou trazer ela. Está fazendo uma campanha no meu canal, Dr. Juarez Torres Oficial. Então me ajude, 711, hein? Antes da pandemia eu não mexia com nada disso, tinha 59 pessoas, agora tem 711 e daqui a pouco vão ter 1000 pessoas e eu vou conseguir fazer as lives pelo YouTube. Voltando aqui, muitas vezes você foi comparado com outro irmão. Ah, porque você não é como seu irmão? Porque o seu irmão faz isso, porque a sua irmã faz isso. E aquilo entrou dentro de você e prevaleceu, sabotou a sua autoestima, deixou você inseguro, patrocinou o negativo dentro de você. E ao longo do tempo, da sua formação, você começou a se tornar uma criança com medo. Desenvolveu algum tipo de medo específico, desenvolveu algum tipo de insegurança específica. E aí quando você entra em um dos meus consultórios, você vai ter um profissional da área que vai dizer assim, não, nós temos que romper esse pensamento, temos que romper essa cadeia, essa corrente. E é exatamente isso que é o desafio. Johnny, você tem que... o Johnny falou que vai vir para Londrina. Opa! Johnny, venha. Chefe Johnny, né? Aliás, eu tenho vários amigos, minhas filhas aí que são chefes de cozinha, mas olha, o Johnny, eu quero fazer até um intercâmbio entre vocês. Johnny é demais, como pessoa e como chefe de cozinha. Logo, logo ele está aqui em Londrina também. Johnny, quem vem para Londrina, vem para morar mesmo, viu? Literalmente. Mas vamos adiante. As principais referências que nós temos são referências ligadas às palavras e há poder nas palavras. Talvez eu prepare uma live específica sobre isso, sobre o poder das palavras e como você desarmar as palavras que te escravizam até hoje. Eu tenho muito material, eu tenho material aqui para 365 dias sem repetir tema, certo? Ou até mais, porque realmente a mente humana ela é complexa e eu trago a você uma fluência dentro dos canais da psicanálise do inconsciente, do subconsciente. Então vamos adiante. As palavras elas vão gerar imagens, essas imagens vão gerar conceitos, esses conceitos vão gerar o que? Ações, reações e também passividades dentro de todo o processo cognitivo ou que tem significado através de uma experiência. Então quando você começa a enxergar tudo isso, a Irene está aí com o namorado, com o Ricardo, dá um beijo aí no Ricardo, a Irene por mim, dá um abraço aí no seu namorado. A Irene ela vê as minhas lives abraçadinha com o Ricardo, 2 metros, o namorado dele é mais alto que eu tenho 1,96 m, quando o Ricardo vem aqui no consultório é gigante, está aí do lado do namoradinho dela, entendendo que é pensamento limitante, né? Então quando a gente caminha e a gente entende que ter questionamento não é errado. O errado é você viver uma vida de eterno questionamento. O questionamento ele vem num momento para gerar algum tipo de análise. E a partir dessa análise você vai modificar sua atitude, você vai agir. Nem tudo é perda. A perda pode ter ocorrido hoje, mas amanhã pode ser um ganho e talvez uma valorização ainda maior daquilo que momentaneamente você perdeu. Então vamos entender isso. Beijo para você, Elizabeth. Então vamos entender que nós temos que acreditar que o questionamento vai alterar o comportamento para a gente eliminar o impacto negativo. E como a vida tem impacto negativo? São diversos setores da nossa vida que são bombardeados dia a dia. É a faixa etária, os obstáculos, a saúde, a falta de dinheiro. Alguns têm como problema o excesso de dinheiro, por incrível que pareça. Tem gente que tem excesso de dinheiro e tem excesso de crise. Se você me permite citar a Bíblia diz que quando se multiplicam os bens, se multiplicam as preocupações. E é verdade, você tem 10 propriedades, tem que ter segurança, tem que ter alarme, tem que ter seguro, tem que ter um monte de coisa. E às vezes você não valoriza essa casa que você mora, que talvez não seja nem sua, mas ela está arrumadinha, limpinha, certo? Bem decoradinha, do seu jeito, na sua possibilidade, sabe? Aquilo que você tem. Então começa a compreender que os obstáculos que são gerados pelos pensamentos limitantes vão gerar o quê? Problemas de ordem de saúde emocional.
e alguns psicossomáticos, né? Psicossomáticos vão atingir sua saúde física, vão atingir seu relacionamento pessoal, vão atingir seu relacionamento sentimental, vão barrar demais. Vanessa, depois eu vou marcar de ligar para você, minha filha, para poder dar alguns aconselhamentos para você, tá? Não esqueci de você, que todo dia é muito corrida, trabalho, é tudo, é o pós-live também, respondendo para muitas pessoas. Vamos adiante. Quando nós entendemos que nós temos que combater o pensamento limitante, essa é uma guerra que não vai ser uma guerra só num instante da sua vida. Essa é uma guerra que vai acompanhar literalmente a sua existência. Exatamente isso. Então, se organizar mais, não adianta você ter 1 milhão de ideias. Eu estava ontem em reunião com a minha filha Sandra e com o Marco, falando sobre isso, sobre um projeto deles. E a gente estava esquematizando um projeto. Por quê? Porque eles estavam vendo as lives e uma das lives despertou eles. Amanda, seja muito bem-vinda, boa noite a você. Então, começa a entender essa ordenação, certo? Quando você entende que, principalmente na infância, as crenças limitantes, elas se tornaram na vida de muitos, e talvez de você, algo comum. Nunca houve uma palavra, meu filho, como você é bom nisso, eu acredito em você, siga em frente, vai dar tudo certo. Quantas pessoas podem dizer para mim que de repente elas vivenciaram exatamente isso? Elas não conseguiram concluir, realizar, ter nas suas mãos os resultados que elas esperavam. Quantas pessoas podem dizer isso? Quantas pessoas se entristeceram no seu dia a dia? Quantas pessoas não tiveram um abraço de pai, um carinho de mãe? Quantas pessoas não foram valorizadas até nas notas que tiravam? Tirava 9 e o pai falava, por que não tirou 10, tirou 9? Poxa, valoriza o 9, potencializa para o 10, não diminui a conquista. Quantos de vocês viveram assim durante anos e anos e anos? Quantos de vocês foram exatamente enganados nessa perspectiva? Quantos de vocês traem a própria autoconfiança e não conseguem vivenciar exatamente essa potencialidade, essa frequência? Muitas vezes alguém sempre ouviu dos pais que que você nunca iria conseguir ser uma pessoa rica, e aí você cria a visão que rico é aquele ou aquele outro. Não, rico pode ser você que trabalha, que produz, que realiza. Toma posse disso, Fabiola, toma posse disso, Isabel. Toma posse disso. Você tem que determinar isso. Carla, Márcio, beijo para vocês. Entenda isso. E é justamente quando você começa esse processo realizatório na sua vida que muitas vezes, Fabi, vão se levantar muitas coisas. E aí a gente fala assim, mas a minha vida inteira foi assim, sempre foi desse jeito, sempre foi dessa maneira, então eu vou continuar desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Não, você vai mudar a sua perspectiva. Você vai tirar essa crença, você não vai se sabotar. Você não vai dizer assim, eu vou alimentar esse pensamento, eu vou olhar o outro, você vai desenvolver uma inveja. O outro conseguiu, tem gente falando aqui, acho que foi Isabel, eu vivi esse tempo, tá vendo só? As pessoas vão abrindo o coração, você está em consulta, você está no consultório do Dr. Juarez Torres, no Minutos no Divã, certo? E eu sou seu psicanalista clínico. Então vamos compreender isso. Uma segunda coisa também que é muito relevante, por exemplo, um relacionamento amoroso que fracassa, no qual a pessoa se sente mal, desconfortável, e aí você carrega essa frustração a vida inteira. Ao invés de lutar por uma reconquista, muitas vezes você coloca a barreira do tempo, você não consegue entender o momento, você não consegue entender exatamente como você deveria estar naquele momento, você não consegue se autoanalisar naquilo que você fez escapar por entre os seus dedos, por uma falta de compreensão de tempo, de momento. As palavras te traíram e tudo isso criou uma crença limitante dentro da área de relacionamento. Porque você queria uma felicidade duradoura, e só existe felicidade duradoura com investimento duradouro. Coloca aí, por favor, alguém anote essa frase. Só existe felicidade duradoura com investimento duradouro. By Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico. Essa frase é minha.
Então eu digo isso para você, existem crenças que realmente você vai se deparar ao longo da tua existência que quase que são hereditárias. Seu bisavô pensava assim, seu avô pensava assim, seu pai pensava assim, e agora você está reproduzindo padrões. E esses padrões têm se tornado altamente escravizantes. Então por que não mudar? Por que não transformar? Por que? Para pensar, você está sendo tratado e tratada aqui, ó. Eu estou dentro do meu consultório aqui. Eu não faço as lives de casa, eu faço aqui do meu consultório da unidade Londrina. Então você está dentro do meu consultório, eu estou aí na sua casa. Eu gostaria de estar dentro do seu coração e dentro da sua mente, para poder ajudar. Então entenda isso. Às vezes você viveu essa crença hereditária, você escutou, você foi desenvolvido num sistema familiar que eu não vou dizer que é falido, mas é um sistema familiar que tem que ser crescente. Bons costumes, ordem, eu acredito nisso tudo. Não sou conservador, eu sou realista. Agora as coisas, elas têm que avançar, sem perder suas raízes. Uma árvore, olha que frase bonita, vou falar uma frase bonita aqui, meus amigos budistas que eu amo tanto, entendeu? Vou falar uma frase aqui, certo? Que é minha. As árvores perdem suas folhas e se renovam a cada estação, mas suas raízes se aprofundam ainda mais. É isso. A própria Bíblia, no Salmo 1, compara você com uma árvore, porque o justo é como árvore plantada junto aos ribeiros. Senhor Leandra, a paz, seja muito bem-vinda. Então comece a entender isso. Você tem que viver essa dimensão, porque às vezes o sistema familiar que você viveu altamente escravizante, ele fez você não ter direito a nada. Ele fez você deixar tudo pela metade, porque você não tinha ninguém para te incentivar. E aí quando você começa a entender isso, e ouviu que o teu irmão era melhor, você ouviu que as outras pessoas eram melhores, você se tornou até esquecido ou esquecida no núcleo familiar. Será que é justo isso? Será que é desse jeito mesmo? Será que é dessa forma? Será que é desta maneira? Não, isso tem que mudar. Lê, toma posse disso. Dona Márcia, toma posse. Dona Márcia falando que ela viveu isso. E graças a Deus que Dona Márcia tem doutor Juarez Torres, a psicanalista dela. A Moniquita está dizendo que é verdade. E realmente é verdade. Agora, se não colocar em prática, não vai adiantar nada. Quando você estiver dentro de um caixão, Deus te livre e guarde, né? Deus me livre e guarde, está dentro do caixão. Não vai resolver, muda agora o padrão, me ouça, coloque em prática o que eu estou falando. E aí sim, sua percepção será diferente. Entenda o sonho. Compreenda. Pastora Elaine Bueno, seja muito bem-vinda. Comece a entender isso. Tenha um diálogo para dizer isso começou, isso terminou. Converse na tua casa, não viva de suposições, não viva de conjecturas, não viva de estruturas desalicerçantes. Comece a viver exatamente de uma relação contínua que elimina a injustiça e a ditadura do pensamento limitante. Isso é uma filosofia real. Eu não sou filósofo, né? Há quem diga que eu tinha que fazer filosofia, né? Mas é um pensamento filosófico agora que eu dou para você, ó, 51 anos aqui de vida, eu trago para você esse pensamento filosófico. Jorge, tudo bem? Já acrescentei você na minha rede, viu? Então comece a entender isso, compreender isso, que você criou, você teve experiências, foi hereditário ou não, você passou por situações. Eu não passei no vestibular, então nunca eu vou conseguir fazer faculdade. Quem disse isso? Você vai tentar, você vai conseguir. E eu espero que esse ano seja o teu ano, Gabi. Você vai passar na faculdade de medicina, vai dar tudo certo. Entendeu? Esse é o teu ano, Gabi. 2020, o ano preparado para você passar na faculdade de medicina. Entendeu? Então começa a entender isso. Não crie uma incapacidade.
aonde você tinha que construir, sabe o quê? Uma nova realidade. Posta para mim essa frase, sem eu pedir? Olha só, não crie uma incapacidade aonde você deveria criar uma nova realidade. Então veja que cada live, cada dia, tudo está encadeado num pensamento gigante. E às vezes eu encontro pessoas inteligentes que elas percebem isso, é incrível, tudo que o senhor fala é um conteúdo tão amplo que está mudando a minha existência. E é isso mesmo. É para mudar a sua existência, para você acreditar, certo? Para você não se impor mais um padrão, pois a própria sociedade ela cria e impõe padrões que fazem você não acreditar no seu projeto, não acreditar no que você pode realizar, no que você pode fazer. Então entenda isso, Helenildes. Compreenda isso, Helenildes. Geraldo, entenda isso. Isso é uma percepção clara de uma mudança real que pode ser feita a partir de hoje. Então entenda que o dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade vai ter dinheiro também envolvido. Mas não diga que o dinheiro é um fim, mas o seu resultado. As pessoas invertem os padrões e não alcançam os resultados. E aí elas ficam frustradas, e aí elas vão tomar remédio, e aí vão dizer que não vão tomar remédio, né? Então não mudam, não se transformam, não realizam, não se tornam seres humanos que se libertam da pressão social. Então vamos entender isso, compreender isso. É tempo desta mudança. Pare de olhar o mundo como espectador do caos. Se torne o ator principal da mudança da sua própria vida, e no conjunto transformaremos a sociedade. E vamos arregaçar as mangas para virar esse jogo. O jogo virou e vai virar ainda mais. Então vamos entender exatamente isso. Vamos quebrar os padrões. Vamos restabelecer a conexão conosco mesmo. Vai ter uma live sobre isso. Como se reconectar com você mesmo. É só ir lá no meu canal, Dr. Juarez Torres Oficial. Se não se inscreveu, se inscreva, curta, toque o sininho para você receber muito material. E a minha equipe está trabalhando muito, vai trabalhar mais ainda, fora os podcasts no Spotify para você. É só entrar lá. Áudio, estava falando com a minha amiga Elaine e ela falou exatamente o que eu disse hoje na reunião, que ela pega, está fazendo as coisas de casa, está escutando, sabe, os áudios. Alô, Gi, continua fazendo o seu trabalho. Então entenda isso, dá crédito, acreditar, alcançar resultados, planejar para não se tornar perecível, para não perder os direitos da própria existência, da compreensão do passado, da administração do presente e da projeção do futuro, eliminando exatamente coisas do tipo assim. Eu vou falar algumas frases que talvez, de alguma maneira, elas são limitantes na sua vida. Por exemplo, não é possível viver do que se ama. Mas se você ama e não quer ser milionário, e quer fazer aquilo, e aquilo te dá prazer, te dá alegria, se pelo menos te dá uma sobrevivência, então faça. Porque eu atendo muita gente que ganha muito dinheiro e é frustrada, porque queria ser pintor de quadros, porque queria fazer alguma outra coisa, e não deixaram, e de repente um talento, talvez a pessoa poderia se tornar um grande pintor, um Picasso, um Rodin, um Monet, poderia se tornar um Kandinsky, pai do abstracionismo. E de repente, a crença limitante fez a pessoa acreditar nisso. Por exemplo, outra frase também, ó, não leva o jeito para isso. Não, você pode até não levar jeito, mas se você exercitar, se você estudar, se você se empenhar, você vai chegar a algum nível, talvez não excelente, mas talvez o regular ou bom. Sou muito velho para isso. Essa crença limitante, para mim, é uma das piores que existe. Uma das que mais machuca, uma das que mais fere, uma das que mais entristece e uma das que mais necessita de mudança real e perceptiva, para que realmente a gente possa vencer.
Outra frase: as coisas precisam ser perfeitas para dar certo. Não, elas até podem ser imperfeitas e serão adaptativas, serão transformadas. Eu estou quebrando várias frases da sua mente. Eu estou agora com a britadeira aí para realmente você poder mudar. Outra frase limitante: não sei, tudo isso é o que eu preciso realmente. Você vai descobrir na caminhada. Outra frase limitante: não tenho tempo. Claro que você tem, porque aquilo que você não prioriza, você não vai alcançar o resultado que você espera. Tenha obsessão, presta atenção, tenha obsessão pela sua dedicação, sem exigir um padrão muito pesado. Deixe que o resultado ele virá, ele vai acontecer. Outra crença limitante: não consigo aprender tal coisa. Tudo bem, muda para outra. Tenta de novo. Para pensar. Se há 10 anos atrás você começasse a estudar inglês, será que 10 anos depois você não estaria falando alguma coisa em inglês? Talvez você tenha um outro ritmo, eu não sei. Talvez você tenha alguma coisa que te limita, eu não sei. Mas muitas vezes você quer consertar em 5 minutos o que uma vida inteira, uma existência inteira, você empurrou com a barriga. Então veja que nível de mudanças são necessárias na sua própria vida. Entenda isso. Esse é o desafio de viver. Esse é o desafio de conquistar. Esse é o desafio de realizar. Por exemplo, quando você pega e entende, por exemplo, coisa do tipo assim: é impossível me organizar. Como é impossível? De repente você não tem essa facilidade. Então peça para alguém organizar, te ajudar. Se esse alguém não tem tempo, eu indico alguém para você, para te ajudar. Aí você vai desenvolver isso. Outra crença limitante: a culpa não é minha, que as coisas só dão errado. Talvez seja, talvez não seja. Então entra no aspecto da avaliação, o que é e o que não é. Aí realmente isso é algo importante para a sua vida. Outra crença limitante: eu não mereço coisas boas. Quem disse? Quem disse que você não merece? E eu, quando quero abençoar alguém, eu quero dar o melhor. E eu acho que essa pessoa merece o melhor de alguma maneira. Então entenda isso. Sim, você merece o melhor. Sim, você vai investir no melhor. Sim, você vai se posicionar no melhor. Outra crença: meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Por quê? Eles estão em Júpiter, Saturno, Urano? Eles estão em outra galáxia? Não, simplesmente você colocou um padrão de distanciamento. E se você dá um passo, 2, 10, 100 passos na direção do seu sonho, você vai conseguir alcançá-lo. O meu sonho é ter uma Ferrari. Talvez você não tenha. Mas qualquer dia você vai na loja da Ferrari ali em São Paulo, tem uma loja, vai lá, bate uma foto, vai lá, entra dentro do carro. Não precisa dizer que você é pobre, não, porque às vezes está escrito pobre assim na testa. Bota uma roupinha mais ou menos aí, vai. Então entenda isso, que às vezes você joga tão lá em cima que você não enxerga aqui, no nível real. Outra crença limitante: não vou conseguir atingir meus objetivos. Quem disse? Objetivo é direção, é organização. É exatamente isso. Outra crença: não consigo resolver um problema. Então peça ajuda para quem consegue. Pode ligar 13 33 45 1508, 13 33 45 1508, 43 33 23 7132, 43 33 23 7132. Você não sabe? Então fala com um profissional da área. E aí eu vou tentar esclarecer a sua mente.
E existe um arsenal de outras frases que foram acabando com você, destruindo você, limitando você, entristecendo você. Mas nós temos que começar a dar um novo significado para tudo isso. Nós temos que quebrar, nós temos que ter ações imperativas a nosso favor, porque a família, as decepções, a sociedade, o tempo faz muitas vezes você criar marcas, rótulos, estereótipos negativos que impedem você de avançar. Então vamos mudar isso. Vamos tratar de uma outra maneira. Vamos modificar os comportamentos. Vamos liberar os bloqueios. Vamos nos dispor a ter uma memória que vai criar raízes de conhecimento, de entendimento. Vamos começar a eliminar coisas que não são fundamentais. Vamos reposicionar frases na nossa mente. Vamos começar a acreditar de uma outra forma. Vamos nos ensinar. Vamos modificar exatamente aquilo que acaba aprisionando você, quebrando seu otimismo. Vamos começar a entender uma forma nova dessa reprogramação da nossa mente consciente e dos padrões inconscientes. Vamos começar a trabalhar tudo isso para que a gente possa realmente não se limitar mais. E aí, para finalizar, e eu tenho alguns minutos aqui de pergunta, já que agora eu consigo ver o que vocês escrevem, né? A Irene está dizendo aqui que está dando um beijão agora no Ricardo, namorado dela, né? Porque ela está dizendo que realmente o Ricardo representa a libertação dos pensamentos limitantes que ela tinha. Olha que bonito, ó, ao lado do namorado dela. Então, primeira coisa, vou dar algumas dicas para você. Primeira dica para você começar a se libertar para valer. Anota aí, por favor, senão você vai ter que, de alguma maneira, ouvir de novo essa live no podcast ou ver de novo aqui no Facebook. Primeira coisa, identifique e liste todas as crenças limitantes que você tem. Todas. Coloque no papel todas elas. Colocou todas elas? Você vai colocar um monte. Vai esgotando, vai esgotando, vai esgotando. Segunda coisa, descreva por que ela se tornou uma crença limitante na sua vida. Por quê? Quem influenciou isso? Quem se levantou na sua vida? Quem era influência na sua vida e acabou gerando isso? Terceira coisa, descubra qual é a fonte da crença limitante. Qual é a fonte dessa crença limitante? Com certeza, ela tem uma fonte de origem que impede as possibilidades, que gera pensamentos negativos, que acaba destruindo essa perspectiva de você mudar. E entenda que talvez essas pessoas que falaram com você ou se relacionaram com você estavam erradas. Talvez no casamento você empurrou com a barriga. Talvez o abandono emocional que você teve, os desejos frustrados e tantas outras coisas que tiveram uma interpretação diferente na sua vida, agora você vai compreender de outra maneira. Outra coisa muito importante, pegue essa crença limitante e coloque ela à prova do tempo, à prova da tua análise, à prova da análise das pessoas que realmente amam você e formule na sua cabeça o oposto da crença limitante. Porque nunca é tarde demais. Essa reformulação vai promover você para uma nova definição. E claro, por último, visualize a mudança. Se veja, feche os olhos e se veja diferente. Se veja realizando. Se veja feliz. Se veja realmente estruturado. Feche os olhos por um instante e tenha um relacionamento íntimo com a sua própria consciência. E claro, uma coisa que eu falo muito para todos os meus pacientes, tanto da Unidade Santos, Unidade Londrina, Unidade Presidente Prudente e em breve esse ano, com Covid ou sem Covid, Unidade Maringá, certo? O que eu falo para todos os meus pacientes da Londrina Santos Saúde Emocional,
Você tem que realmente colocar em prática as ações que eu estou falando e se visualizar diferente para os próximos 30 dias. Amanhã começa um outro mês. Amanhã é 1º de junho, né? É isso? Alguém diga para mim se amanhã é 1º de junho, que eu estou sem o calendário aqui. Coloca aí no comentário se amanhã é 1º de junho, certo? Aí você vai se ver de outra maneira. Aí você vai ter uma percepção para os próximos 30 dias diferente. Aí você vai entender exatamente que hoje está começando, amanhã é 31. Obrigado, Fabiola. Fabiola virou uma assessora minha ligeira, viu? Obrigado, viu? É porque eu estava pensando na Santa Ceia. Então, Santa Ceia no outro domingo. Então, quando você entende isso, tudo vai dar um start na sua mente. E é esse start que eu quero na sua mente nesse momento. Essa expansão de mente, de pensamentos. Começa a se colocar realmente na presença de Deus. Começa a se posicionar realmente na presença de Deus. Começa a se reposicionar na sua crença. Eu respeito a sua crença. Começa a gerar sua própria crença pessoal. Começa a se colocar realmente como alguém que vai quebrar agora essas cadeias que te prendem. Pensamentos limitantes, situações adversas, que de alguma forma estão atrapalhando você demais, estão tirando a tua alegria. É isso que a gente precisa fazer. E agora, nesses minutos que faltam, que eu quero orar por você, quero te abençoar. O que é que tem atrapalhado você? Qual é o seu pensamento limitante? Qual é? É autocomiseração? Você é a coitadinha, o coitadinho? Ah, eu sou o fraquinho, eu sou a fraquinha. Não, você é o que você determina ser. Então comece a entender isso. É tempo de uma mudança real, estratégica, necessária na sua vida. Exatamente isso. Essa mudança estrutural, essa paz, esta alegria, é o novo. Olha a Bárbara aí dizendo, eu já quebrei, doutor. Muito bem, Bárbara. Palmas para você. Muda isso mesmo, olha para você. Não olha para quem te maltrata. Você tem que se dar uma chance. Para a sua própria vida. Para as suas próprias decisões. Vamos orar então? Olha só a Leandra. Cansei de ser frágil. Muito bem. Ó Irami, todas as cadeias se quebraram. Uhul! A Irami. Gostei. Olha lá. Isso mesmo. Vamos orar então, quero abençoar vocês agora. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, muito obrigado pelo privilégio de poder de alguma maneira ajudar cada uma dessas vidas. Muito obrigado pelo privilégio de poder auxiliar com toda a minha capacidade dentro da psicanálise, Senhor. Que Tu possas ajudar cada vida, que Tu possas trabalhar cada coração, todos os pensamentos limitantes caiam por terra, tudo que atrapalha a felicidade, a alegria, a paz, caia por terra, que realmente haja um engajamento do novo, para irmos avante, para irmos avante, para irmos avante conquistando, sem demora, a nossa própria vida, através dessa libertação real, dentro de nossas decisões. É exatamente o que eu te peço. Todas as amarras, as correntes, sejam quebradas agora. Voa, águia, voa bem alto, ao infinito, à liberdade. Se veja como essa águia, que voa bem alto. É o que eu te peço, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
É isso aí! Você estava comigo, Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, no Minutos no Divã. Amanhã, 7h30 da noite, temos nosso culto Celebração da Família e uma palavra maravilhosa. Avante, exército do céu! Avante! Vamos avançar, conquistar, realizar. Coloque em prática tudo que eu falei. Receba realmente o poder dessas palavras que eu liberei sobre a sua vida para mudar a sua realidade. Um beijo gigante.